E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai dar sequência no nosso projeto, criando componentes usando o Angular Material, que é um conjunto de bibliotecas que permite que a gente já crie componentes prontos ou adapte esses componentes de acordo com as nossas necessidades, né? Então, ele facilita bastante o reuso de componentes e a gente vai começar a mudar aqui o nosso cabeçalho e também vamos criar uma página inicial com alguns cards de alguns produtos da nossa empresa. Então vamos mostrar aqui como é que a gente faz para incorporar componentes Material dentro da nossa aplicação. Primeiro, vamos abrir aqui uma nova guia. Vamos visualizar aqui aonde que está, onde a gente busca os componentes do Material, né? Se eu digitar aqui material.angular.io e der um Enter, ele abre aqui essa página de busca de componentes. Clicar aqui em componentes. E aqui do lado esquerdo a gente tem um menu, né? Para poder selecionar todas as opções de componentes disponíveis. Tá? Aqui ao centro também são duas formas de acesso. O que nós vamos utilizar agora para a nossa aplicação? A gente vai trocar o nosso header, né? Então, para isso, a gente vai usar o componente do toolbar. Está aqui embaixo, toolbar. E para poder utilizar, a gente vai visualizar aqui algumas opções, né? Ele mostra aqui para a gente alguns exemplos. Se a gente clicar aqui na guia de exemplos, também tem outras opções aqui de toolbar. E para poder usar, ele tem essa guia API, que é o que a gente vai usar na nossa aplicação. Tá? Então, a gente vai voltar aqui para a nossa aplicação, lembrando que a gente vai trocar esse menu aqui por um menu já em Angular Material. A primeira coisa, a gente copia a API, né, a importação da biblioteca para usar na nossa aplicação. E com isso, a gente vai substituir nosso header component. Vou voltar aqui na nossa aplicação. Aqui, vamos procurar pelo header component, está aqui na pastinha shared. Vou diminuir aqui as outras opções. Header component.html. A gente tinha aqui um menuzinho, né? Ele fazia um loop aqui nas opções do menu. Vamos trocar esse cara. Vou apagar esse cara aqui. Vou deixar ele em branco. Vai ficar, por enquanto, sem nada. E o TS também vou deixar em branco. Vou tirar esses itens de menu aqui. Porque a gente não vai usar mais, né? A gente vai usar outras opções. Vamos tirar esse cara aqui. Header component.ts, né? Só lembrando onde que a gente está. E vou importar a biblioteca. E dentro do nosso menu, a gente vai usar outros componentes do Material, do Angular Material. Então vamos ver aqui. Vamos explorar esses componentes. A gente vai usar o Material Button, né? Tem aqui os botões do Material, que ele tem alguns botões mais estilizados, mais bonitinhos para a gente poder usar. Tá? Tem várias opções. Então a gente copia também a biblioteca dele. Voltar aqui para o nosso VS Code. Vamos usar também o Material Icon e o Material Menu. Então, vou ver aqui o Icon, para dar alguns ícones estilizados aqui para a gente, né? Tem alguns exemplos aqui para a gente poder visualizar. Ícone de Home, por exemplo. Então, vamos usar aqui a API dele também. E por último, vamos colocar aqui o Material Menu. Abrir aqui alguns menus, né? Ele clica, ele abre para a gente os menus, tá? Vamos copiar aqui o menu. Pronto, já temos aqui a importação. Preciso colocar aqui, na opção de imports, os itens que eu vou usar. O Material Button, o Material Toolbar, o Match Icon, né? O Match Icon, depois o Match Toolbar. E por último aqui o Material Menu. Legal. Ele já achou aqui pra gente. Só que por que ele está reclamando? Porque a gente ainda não adicionou os módulos do Angular Material na nossa aplicação. O que a gente tem que fazer para isso, né? Então, vou abrir aqui o prompt de comando. Está dando um erro aqui, né? Parar aqui com Ctrl C. Dá Ctrl C duas vezes, né? Ele para. E vou adicionar os módulos do Material. Né? Então, vou ver aqui. ng add @angular /material.
Aqui ele pergunta se a gente realmente quer instalar, né? Eu quero instalar, vou colocar um yes. Aqui são as opções de temas, né? Tem o Azure/Blue, tem o tema rosa e vermelho. Vamos usar esse padrão aqui, Azure/Blue. Aqui a gente pode dar uma tipografia global, ele cria um arquivo de estilos global, né? Vamos definir também. Pronto, já instalou a biblioteca do Material, então agora ele vai reconhecer, ele vai parar de dar erro aqui nas importações do Angular Material. Agora a gente vai colocar o nosso menu usando aqui o Material, né? Preciso só ajustar aqui o meu HTML. Então vamos colocar aqui, tem um código pronto, vai estar disponível para vocês no link do vídeo, né? Vou colocar aqui o código para vocês. Estamos colocando o Material Toolbar e vou colocar aqui todo o código que a gente vai utilizar no menu, né? Vamos só explicar como é que está esse código aqui para a gente. Quando a gente tem aqui match traço alguma coisa, está usando componentes, são tags do Angular Material, né? Então a gente está usando aqui a tag de toolbar, né? Usando a cor primária dela, tem a cor primária e a cor accent, são dois tipos de contraste que a gente pode dar, né? E a cor secundária também, né? Aqui a gente está usando o botão tradicional, só que esse botão está com essa tag match button, então ele transforma esse botão usando aqui o Angular Material. Mais para baixo a gente vai ter aqui outros botões usando match button, né? E o match raises, que é uma forma de um botão saltado aí do Angular Material. O router link é usado aqui para fazer o roteamento na hora que a pessoa clicar em cadastro, ele vai para a área de cadastro. Na área que a pessoa clicar em login, ela vai clicar no login. O match icon aqui a gente está usando para poder exibir um menu usando um ícone do Angular Material, né? Por isso que a gente tem a biblioteca do match icon, né? A gente usou aqui a biblioteca do Material também. E dá aqueles 3 pontinhos para a gente. E quando a gente clicar nesse cara, ele vai linkar com esse submenu aqui, que é o Material Menu. E aí vai abrir 2 subitens de menu. Match Menu Item. Match Menu Item vai dar um ajuda e um sobre. Vamos ver aqui, ó. Tá faltando fechar aqui o toolbar. Vamos fechar esse cara aqui. Fechou, parou de reclamar. A gente precisa colocar também o CSS, né, para dar uma estilizada melhor. Vou colocar aqui o CSS para vocês. Esse aqui era um antigo, vamos apagar. É um CSS bem simplão, porque o próprio Material já tem bastante o CSS pronto, né? E o nosso TS vai ficar sem nenhuma informação, porque a gente não está usando mais, né? Uma lista de opções, né? Agora o nosso menu está fixo aqui no HTML, tá? Até poderia ter feito ele dinâmico, mas vamos deixar assim, por enquanto. Vamos servir a aplicação, né? Deixa eu só limpar aqui. ngserve, só para ver como é que ficou. Para ver se tem algum bugzinho e a gente já corrige. Já está no ar, vamos ver como é que ela está. Vou acessar aqui. Ele já está aqui com o Angular Material. Tem aqui Olá Mundo, cadastro, login, né? E aí a gente pode visualizar, na hora que abre aqui o ajuda, os 3 pontinhos, ele já coloca aqui as opções para a gente clicar, né? Já criou um menu, separou aqui do lado esquerdo a home, o cadastro, ele vai para a área de cadastro e assim vai. Já temos aí o nosso menu pronto. Legal, agora vamos criar os cards. Vou acessar aqui o prompt de comando, vou parar aqui a nossa aplicação, Ctrl C 2 vezes ele para, CLS para limpar. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Vamos adicionar aqui um componente novo para criar na home os cards que vão listar os produtos. ng generate component pastinha shared barra card item. Opa, card item. Vamos ver se ele criou, né? Vamos ver aqui na nossa aplicação. Card item já está criado. Tem aqui o CSS, está vazio. O HTML tem HTML de testes, né? Esses specs eu vou até apagar para não confundir a gente, que é o arquivo de testes. E o TS também está em branco.
Legal, só que antes de usar aqui os nossos cards, eu vou adicionar alguns ícones. Então, vou minimizar aqui o shared, serviços e páginas. Eu vou adicionar aqui como irmão da pastinha app. Então, vou clicar aqui no source, no botão direito, new folder. Vou criar uma pastinha chamada assets. E nessa pastinha, vou adicionar uma subpasta chamada images. Pronto, agora vai. Images. E agora vou adicionar alguns arquivinhos que eu baixei, estão disponíveis também no código da aula. Vou dar um Ctrl C, né? Agora sim. Já adicionou as imagens. Vamos criar aqui o nosso componente de cards, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui para Assets, Card Item. Vou aqui no HTML. Posso até apagar esse código que está aqui. Vou colocar um cardzinho, né? Onde tem um card, antes da gente colocar, como é que eu vejo como é que funciona o card? Vou aqui no Angular Material, né? Busco aqui o componente de card. E ele dá um exemplo do código que a gente teria que usar, né? A gente tem alguns exemplos de cards, né? Esse aqui é um card. Tem várias combinações aqui de cards. Ah, se eu quiser usar esse, né? Como é que eu faço? Eu clico aqui no View Code. Ele me mostra como que eu teria que colocar, né? Inclusive eu estou usando uma adaptação desse código. O que eu deveria colocar no TS para importar as bibliotecas necessárias e o CSS para representar aqui o card corretamente. Então a gente está usando exatamente isso. Então ele dá algum exemplo pronto para a gente e só customiza, tá? Então vou acessar aqui Material Card, vou digitar aqui o código que já está pronto. Ele ainda não está reconhecendo o Material Card, né? Então a gente precisa adicionar as bibliotecas no TS. Vamos aqui no TS. Vou adicionar a biblioteca do Material Card e do botão, dos botões. Para ele parar de reclamar ali que ele não reconhece a biblioteca. Tá? E aí eu preciso importar esses caras aqui no meu Imports. Material Button Module. E o Match Card Module. Pronto, já importou. Tem alguma coisinha que ele ainda não está achando. Aqui tem um e-mail de URL que a gente vai criar aqui. Por quê? Ele vai receber essa imagem lá da home. Então, a minha home vai criar vários card items, vários itens de cartões. E aí, na home, eu vou passar as URLs certinhas da imagem. Tá? Mas para isso, eu preciso criar aqui uma variável do tipo input. Né? Esse arroba input. A gente vai importar esse cara também. Vou dar um enter, ele já vai importar aqui para mim. Ele importou aqui input. Quer dizer o seguinte, que esse componente ele está permitindo receber informações externas, né? Então ele recebe como entrada uma variável do tipo chamada ImageURL, que vai ser do tipo string, né? Inicialmente ela vai estar vazia. Já tenho aqui o componente de card pronto. Vamos só acertar aqui o CSS dele. Vamos colocar um CSS para ficar bonitinho. Ok. Agora a gente precisa adaptar a nossa home. Já temos aqui os cards, né? E aí eu vou adaptar a home para a gente conseguir listar esses cards. Então vou lá aqui em páginas, home, home component.html, né? E vou adicionar aqui um trecho de código para criar 4 ou 5 cards para a gente visualizar aqui como é que funciona, tá? Legal, vamos colocar aqui trecho de código, né? Então veja, a gente criou aquele arroba input, porque na hora que eu for usar esse componente, eu vou passar o URL da imagem no componente Py que está chamando a criação aqui dos card items. O que ele está reclamando aqui? Eu não importei o card item, então eu preciso vir aqui no TS, vou digitar aqui card item, né? Ele já deve achar aqui para gente, card item component, ele já importa aqui para gente, pronto. E vou colocar esse cara dentro de um container, dentro de uma div. Div class content. Container. Abro e fecho. Vou colocar tudo isso dentro dessa div. Legal. Agora vamos ver aqui como é que está o nosso TS. Se tem mais alguma coisa para a gente colocar. Já colocamos aqui o card item component.
Aqui a gente vai dar aqui um bem-vindos, né? Só, vamos tirar esse cara. Legal. Vamos ver. Acho que precisa só mudar o CSS aqui da home, mas vamos primeiro testar a aplicação para ver se já está funcionando, né? ngserve. Legal. Vamos testar aqui a nossa aplicação. Vou voltar aqui para minha home. Ó, tem duas coisas que a gente precisa arrumar: o CSS e por que ele não está achando a imagem. Então vamos lá, vamos arrumar essas duas partes. Então vamos arrumar aqui primeiro o CSS. Vou voltar aqui no meu código. Home Component. Vou colocar um CSS para ele dar o espaçamento, né? E colocar um display flex aqui nos cards. Sempre lembrando de salvar, tá, gente? Vamos ver aqui se ele já alterou, já está um ao lado do outro. Agora, para poder arrumar o caminho das imagens, né, ele precisa buscar nessa pastinha assets/images, que ele não está encontrando. A gente faz isso aqui no arquivinho chamado angular.json. Esse cara, ele é um arquivo de configuração do Angular, né? E aí a gente tem como mostrar para ele onde buscar os nossos recursos, nossos assets externos. Então vamos procurar aqui, ó, descendo a barrinha de rolagem, vai ter aqui assets. Ele está buscando aqui na pastinha pública. Eu vou dar uma vírgula e colocar aqui src/assets, né? Lá nas assets ele já acessa as imagens. Salvei, vamos ver aqui se ele já reconheceu, vamos dar um... Aqui na verdade, vamos voltar aqui no angular.json. O que acontece, né? Ele tem dois locais para a gente alterar aqui os assets. Primeiro na buildagem, né? Se eu dar o Ctrl F e digitar assets, aqui onde a gente precisa colocar, vou dar uma vírgula, vou colocar aqui nosso src/assets, mas ele tem mais para baixo, né? Então acabei colocando aqui na parte de testes, na hora que testa só. Tá? Então só atualizar aqui os assets lá em cima, onde tem aqui a parte de projetos, Angular CRUD, assets, né? E aí source/assets. Legal, vamos testar esse cara, vamos ver se ele consegue achar agora. Vou dar um Ctrl F5 para atualizar. E vou parar, iniciar a aplicação de novo. Agora sim. Parei e construí de novo a aplicação, porque como é o arquivo do angular.json, ele precisa recompilar aqui o angular.json para buscar na pastinha assets. E aí ele aparece aqui, as imagens aqui bonitinhas aqui pra gente, tá? Então a gente viu como é fácil usar aqui o Angular Material, baixando já os componentes prontos, né? A gente vai lá em material.angular.io, escolhe os componentes, importa as bibliotecas, né? E depois adiciona no nosso projeto, né? Lembrando que a gente precisa importar no arquivo TS e adicionar o suporte ao Angular Material por meio do eng.add@angular/material, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.